Irmão, sempre quis fazer um vídeo sobre Baki, mas infelizmente acho que vai ser num teor mais negativo, tá ligado? Sei lá, deixa eu ver aqui, desde, sei lá, 2021 ou 22, eu tenho acompanhado o mangá. Às vezes eu deixava lá pendente, às vezes eu corria atrás de ler logo quando saía, pá, mas... Uma parada é a seguinte, cara. Ultimamente com Bakiraren é onde eu mais tenho me decepcionado, sabe? E nesse vídeo aqui é mais uma troca de ideia comigo mesmo sobre isso. Uma coisa que eu sempre quis fazer, dar uma refletida e tal, porque eu realmente curto bastante o mangá. Mas tem uns problemas que ultimamente, mano, vem me incomodado muito, cara. Começando de lá de trás, ainda lá no arco do Sumo, o velho safado do Itagaki tava hypando que só porra aquele Kiraya, moleque. Eu lembro que, pô, o Sukune tava só um terror, mano. Ele realmente só foi parado pelo Jack, que foi passando o dente em todas as partes importantes do corpo dele, pá. Já vou falar também sobre essa técnica dele das mordidas. Mas quero dar uma base pro que eu vou comentar já. E aí, mano, com essa luta do Jack contra ele, eu pensei... Irmão, Jack vai voltar com tudo. Mas Itagaki primeiro precisava concluir o arco e o Kiraya tava lá pra ter o confronto dele com o Sukune, pá. Mas... Mano... Tipo, o maluco farmou aura pra cima do Yujiro e o pau mandado do Doppo foi lá e quebrou o calcanhar dele como se não fosse nada, tá ligado? Cara, aquilo foi muito anticlimático. E mantenha essa palavra na sua cabeça, cara. Anticlimático. E o que falar do Sukune? Naquela época, cara, eu tava tão animado pra ver o arco acabar que eu tava indo procurar os vazamentos de Baki, velho. Em coreano. Em coreano. Eu botava o Google Tradutor assim e ele traduzia ali mais ou menos. Até hoje eu lembro do capítulo lá que o Oliver usou aquela postura da bola contra ele. A comunidade de Baki lá no Reddit ficou maluca. Aê! É a bola, porra! E já era. Sukune e Kiraya foram pro vinagre na obra e o Itagaki dificilmente vai trazer ele de volta. Realmente espero morder a língua nessa parte. Odiei como ele concluiu o arco do Sumo. Mas o que realmente importa nisso aí é que eu tava muito afim de ver o Jack de novo, cara. E naquele capítulo lá que o Pico reapareceu, com a gente podendo notar ele com uma fisionomia mais modesta, tá ligado? Ele tava mais robusto, mas mesmo assim parecia menor. Ele andando lá naquele parque, usando roupa. Dava pra ver o que se tava construindo ali. O início de Bakiraren pra mim foi muito foda-se. Eu até parei de ler um tempo e só quando a luta do Jack contra o Pico começou a se desenrolar pra valer que eu voltei a olhar toda semana, mas... Cara, sério? É dela que a gente vai falar nessa parte do vídeo, irmão. Nem parece ser a mesma pessoa, tá ligado? Claro que o Pico na primeira luta deles era bem mais bestial e tal. Hoje ele tá mais escapado porque ele meio que tá se habituando aos tempos atuais. Mas cara, aquilo ali nem dava pra se chamar de luta, cara. Ele foi usado de saco de pancada pelo Jack, cara. Quando ele arrancou metade da cara do Pico com aquela mordida, eu pensei, porra, é agora, filho. Tá na hora dele ficar puto. Mas... não, ele deu aqueles arranhões na barriga do Jack e tal. Causou ali um dano nele, mas não é algo que fosse fazer ele sentir, ficar ruim, sacou? E a gente pôde ver que, bem, pelo menos na minha opinião, o Jack não cresceu muito em outros estilos. Ele só desenvolveu o Goldou. Enquanto o Pico ficava passeando pela cidade fazendo coisa aleatória, o Jack se aprimorou. Mas no momento que ele encaixou aquela sequência de suplex no Pico e ele ficou ali desacordado, eu fiquei muito apreensivo, cara. Eu fiquei esperando o próximo capítulo. E... o que eu tenho que falar, tá ligado? Pensei, pô, a cicatriz vai acender e a fera vai sair da jaula. Mas eles só deram as mãos e pá, cena legal, fofa. Ficou falando lá e tal, o Jack venceu. Maneiro, mas... mano, é nesse tipo de capítulo que eu fico pensando que Itagaki tá cansado de escrever Baki, tá ligado? Não tô dizendo que precisa ser... porra! Luta insana, selvageria! Uah! Não, eu só acredito que ele pelo menos precisava dar um gostinho. Um pouco do que o fã queria.
Um combate realmente pra valer, de igual pra igual. Coisa que em momento nenhum na luta tu sente, tá ligado? O Takagi deu uma de anticlimático e... Mano, eu tô acostumado com o resultado anticlimático, cara. Eu li Worst, mano. Pelo amor de Deus. A conclusão do arco do Império Mandi. Sem contar a conclusão do arco da Evil Moth of Dead. Mano, põe anticlimático nisso, cara. Falando em Worst, eu tô fazendo a Crows aqui no canal, que é do mesmo universo. Tem Crow 02 completinho, Worst Gaiden, pá, dá uma olhada lá. Sei que tu vai curtir. Aí se inscreve aí! Na moral, quero crescer meu canal, mano. Tem bastante conteúdo aqui, se crescer eu vou ter mais vontade ainda de trazer vídeo. Mas enfim, voltando a essa história aí do Jack Hammer, é o que eu tô dizendo na thumb, tá ligado? O humilhado não tá sendo nem um pouco exaltado. Ele fez o Piccolo de pano de chão e tal, mas e aí? Vocês sentiram um gosto bom vindo dessa luta? Se sentiram satisfeitos com a vitória dele? Tenho 100% de certeza que ninguém sentiu, cara. E agora, lendo esses capítulos aí da luta dele contra o Hanayama, que aí sim, essa luta foi uma luta foda. Eu tava relendo aqui antes de fazer o vídeo, pô, muito boa mesmo. Isso sim é a luta de igual pra igual. Me dá até a impressão de que o próprio Hanayama conseguiria vencer um Piccolo, mano. Vou ser sincero, eu sempre subestimei o Hanayama. Um pouco mesmo ele tendo esses feitos insanos de resistência, aquela parte lá contra o Spec, onde ele ficou com a cara toda estourada. Bagulho assim, eu nunca levei ele tanto em conta. Ainda mais depois daquela vez que ele foi nocauteado com um tapão na cara pelo Yujiro. Aquele capítulo foi muito bom, cara. Mas aí, eu tô só puxando o saco dele essa luta até agora. Mas é que depois daquela luta contra o Piccolo, dá pra ver que o Jack teve um boost de moral. E o jeito como ele foi lidado pelo Hanayama, mano... Aquela puxada na bochecha dele... Isso é pra mostrar que ganhar do Piccolo capado não te faz mais foda. Eu real sinto que o Jack atual lutasse contra aquele mesmo Piccolo de lá de trás, cara. Eu acho que ele não poderia vencer, não. Não tô nem brincando, cara. O Piccolo daquele arco lá, monstro absoluto, imparável. Coisa que deu pra perceber que o Jack ainda não é. Tipo, ele é parável. Coisa que deu pra ver com os apertos do Hanayama. Tu pode perceber que ele arranca pedaços dos inimigos e eles não fazem o mesmo escândalo que ele fez com o pedaço dele mesmo sendo retirado. Tipo, dá pra entender? Eu ainda acho que o Jack tem muito potencial de desenvolvimento e essa luta provou isso. E vamos ser sinceros, se ele não tivesse mordido a carótida do Hanayama, ele ia tomar, né? E já era. Ele teve mais uma vitória porque o Hanayama sangrou e caiu. Mas, novamente, você sentiu um gosto bom dessa vitória? O Hanayama, aí nesse último capítulo, só deitou. O Jack levantou, o policial questionou lá ele e ele disse: tamo vendo quem é o mais forte, pá. Policial, é mesmo? É nóis então, valeu. Tipo, pô, irmão, Takagi, tu quer tá mole, irmão. Tu tá tratando um personagem que é favorito dos fãs como um pano de chão, cara. E aí agora pegou aquele tal de... como é que é? Katou. Eu nem lembrava quem era esse cara aí. Agora ele vai atrás do Baki. É maneiro, tá ligado? Vai ser da hora ver o Baki lutar e tal, mas... E aí? O Jack farmou aí 2 vitórias, mas você tá contente com isso? Eu sinceramente tô curtindo o decorrer das lutas, mas as conclusões delas... Pra mim não dá, cara. Eu queria ver ele tendo combates realmente que levassem ele e o oponente ao limite. Mas em nenhum desses 2 casos isso ocorreu. Desde a história do Goldou, eu sinto que Takagi tá pisando muito em ovos com Jack. Porque ele real poderia ter matado o Sukune e o Piccolo se ele quisesse, sacou? Ele mordeu a carótida do Hanayama, vocês acham que isso foi por quê? Ele ali foi levado ao limite. E quando ele se sentiu pressionado, ele teve que usar o real propósito do Goldou, né? O último recurso dos frágeis. E é isso que eu senti do Jack nessa luta. Alguém que tá abaixo do oponente dele. Porque em momento algum tu sente que o Hanayama tá desesperado, sacou? Eu vi gente falando que o Hanayama podia morrer. Mano, não morre não. Próximo capítulo vai ser daquele Katou lá, mas daqui a alguns a gente vai ver que o Hanayama tá andando por aí de boas. Pra um personagem morrer mesmo assim, pra valer, um personagem importante, tem que ter um desenvolvimento, sacou? Por isso que eu odeio o Musashi de Baki, mas isso é história pra outro dia. Enfim... Concorda comigo? Sobra nada pro fã do Jack Hammer? Comenta aí o que tu acha. Responde do coraçãozinho se tiver como.
Deixa o like aí, se inscreve. Valeu!